Olá, sou Pedro Gabriel, fundador aqui do Espaço do Ser. Estou gravando esse vídeo para fazer um comentário. Eu senti, estou aproveitando agora, daqui a pouco eu entro para poder dar aula de yoga para os meus alunos regulares que fazem aula aqui no Espaço. E eu queria aproveitar esse intervalo de tempo para poder comentar rapidamente sobre como é que foi o nosso último encontro do Círculo de Paz. Na verdade, não descrever o que foi, mas o que eu pude concluir, não só como profissional de ajuda, mas como homem também. Né? Ficou muito claro para mim, nesse encontro, para mim foi um sucesso. Quem estava aqui realmente sabe como é que foi, né? Quem veio na terça-feira de carnaval, veio participar, pode ver como rico pode ser essa troca, não importa o número de homens que possam estar reunidos, quando homens se reúnem, então com o coração aberto para poder falar sem a preocupação de estar sendo medidos, estão sendo verdadeiramente acolhidos, a gente consegue ir de uma maneira muito profunda e muitos processos de cura acontecem, inclusive na vida de casal, algo se expande tão rápido que rapidamente todo o seu relacionamento de casal começa a funcionar de uma maneira diferente. Mas o que eu pude perceber é impossível falar sobre o pai sem falar sobre a mãe. Um pouco pode parecer até um pouquinho controverso, e a grande chamada para nós aqui no Espaço do Ser nesse ano, a gente até criou um grupo chamado o Paternar Santista, que é um grupo aqui no Facebook mesmo, para a gente poder reunir e poder trocar conteúdo na internet, conteúdo próprio, dúvidas sobre essa paternidade ativa, né? A participação dos homens realmente na educação, no parto, acompanhando a mulher desde mesmo antes da gravidez, né? Essa presença toda do homem junto à sua família, né? Quais as dificuldades que nós temos, os conflitos que nós vivemos com relação a tempo, trabalho, objetivo de vida, que passamos muito tempo sendo, sei lá, vivendo coisas que não tem a ver com o que deveríamos estar vivendo, né? O dito machismo real, né? Ele não faz mal apenas às mulheres, ele faz muito mal aos homens também. Mas quando eu vinha trazendo um assunto sobre a mãe, né, nós observamos alguns casos, eu passei por isso também, a gente vê às vezes alguns episódios de alienação parental. E nós sabemos que isso acontece de homens, dos pais em relação às mães, das mães em relação aos pais, e a gente vê como esse conflito entre pais, eles afetam a criança, e que depois vai ser um adulto, seja um homem ou uma mulher, eu tenho certeza que ele vai ser afetado da mesma forma, mas eu vi muitos homens fragilizados por conta dessa experiência, desse conflito de lealdade que fica para a criança, porque se ela apoia a mãe, de alguma forma ela está indo contra o pai. Se ela apoia o pai, ela vai contra a mãe. Mas, de alguma forma, esse jogo é um pouco desequilibrado. E se você for conversar com qualquer homem, muito claro isso, eu vejo. Pelo menos os homens que eu conheço. Eles falam, tipo, quando a mãe está mal, ou acontece alguma coisa com a mãe, ele se desdobra, né? Eles até dizem que os meninos são mais apegados às mães. Eu, observando o desenvolvimento do ser humano integral, eu acredito que isso acontece sim, mas durante até cerca de uns 12 anos de idade, depois disso, abre um foco, a criança que estava olhando para a mãe passa a olhar para o pai o tempo todo, principalmente o menino especificamente dos 12 anos para frente, ele precisa mesmo da presença de outros homens para poder se identificar, criar essa identidade do que significa ser homem.
né? Até um dito que falam que o menino pode nascer de uma mãe, mas um homem só nasce de outro homem. Nesse sentido, ele precisa de outros homens, ele precisa dessa referência, de estar com eles, para que ele possa aprender a ser homem. E muitas das vezes a alienação parental, ou quando a mãe está fragilizada, né? Ou às vezes a mãe está passando por abandono, né, por parte desse pai, ou a mãe mesmo está excluída, ele não tem acesso, né? Porque é muito importante ter um relacionamento de casal equilibrado na educação da criança. E quando ele realmente não está acontecendo, não há no mínimo de acordo para que haja uma harmonia nesses dois, entre esse homem e essa mulher, essa criança ela sofre muito. E a palavra da mãe tem um poder muito forte, afinal de contas, para a criança é a primeira fonte de sustento. O primeiro relacionamento que você teve aqui na vida foi com a mãe. Então, Bert Hellinger está bem certo, Bert Hellinger das constelações sistêmicas, ele está bem certo em dizer que quando quando a mãe permite o acesso da criança ao pai, essa criança tem chance de sucesso, porque se a mãe é a vida, o homem, o pai, é o mundo. É do masculino isso de ir para fora. É da natureza do sagrado masculino, dessa busca, dessa expansão, essa liberdade. Enquanto a gente vê da natureza do feminino, principalmente do sagrado feminino, o acolhimento, o cuidado. Então, são duas partes que têm que estar em equilíbrio muito bem para essa criança poder realmente sentir segurança, compreender que os relacionamentos dela ela pode confiar. Isso vem muito dessa questão desse feminino, de como é que vai ser esse acolhimento, e principalmente da participação desse homem ao levar essa criança para o mundo, né? E expandir esses horizontes, mostrar que ela pode mais. Então, o recado é muito simples. Dificilmente você consegue olhar para a tua relação com o seu pai sem olhar para a tua relação com a mãe. E é só depois disso que nós realmente estamos prontos e livres para sermos adultos, né? Pessoas inteiras, e estando inteiros nós podemos estar ainda mais disponíveis, verdadeiramente disponíveis para os nossos filhos, para essa paternidade poder funcionar muito bem. Então, mais uma vez o recado, cuide bem do seu relacionamento. Mantenha sempre o respeito por essa mulher, essa mãe. E uma coisa que é importante nós temos, quando uma mulher está grávida, não é o casal que está grávido, não é a mulher que está grávida, o mundo inteiro está grávido. É a responsabilidade de todos nós cuidarmos dessa mãe para que ela possa ter um espaço de segurança, de acolhimento, porque essa criança que está sendo gerada, ela é realmente uma nova oportunidade dada para o mundo inteiro. É a chance do mundo poder mostrar para ela que ele vale a pena, né? Então, nesse cuidado, nesse teu olhar, eu falo para você, homem, para você, mulher, que talvez não tenha um relacionamento que esteja fluindo muito bem com o pai. Às vezes o pai não esteve ausente, às vezes o pai sumiu, tem muitas histórias. O pai viajou, se separou, foi morar em outro estado. Tem muitas histórias de ausência paterna dentro da nossa história, né, que vai se repetindo. E isso gera mesmo uma profunda marca relacionada à raiva dentro do nosso coletivo, nosso inconsciente coletivo, e dentro, principalmente afetando o feminino, que ferido por esse masculino que teve tanto tempo vivendo como se fosse uma caricatura por conta desse machismo, por conta desse patriarcado que tão mal fez a nossa sociedade. A gente precisa cuidar dessas mães e olhar para esse relacionamento com a mãe, porque é através da mãe, quando a mãe aprova este homem que é o pai, quando há uma aprovação, a criança olha e ela consegue realmente seguir esse homem para que esse homem possa ser. Não importa quem seja esse homem.
toda criança tem direito a acesso ao pai e à mãe. Isso é o mínimo. Não importa quem seja o seu pai, quem seja a sua mãe, biológicos, tá? Uma criança, eu falo até de uma questão que não importa qual seja de criança, poxa, mas meus pais não vivem aqui, eu sou criado pela minha mãe, eu criado pela minha avó, é uma tia que me cria, eu fui adotado. Os seus pais biológicos, você tem direito a eles. E isso acontece mesmo sistemicamente. A gente observa nas constelações assim, como o destino da criança está totalmente enredado ao destino desse pai e dessa mãe, né? Desse sistema familiar, e que muitas das vezes essa outra família que acolhe essa criança também está ajudando a completar esse destino, e é isso que a gente tem que compreender. Estamos colaborando a completar esse destino. Então, esse pai e essa mãe biológica, eles têm que ser honrados, não importa quem seja, não importa qual é a natureza do negócio deles, talvez ele seja um criminoso, talvez tenha acontecido violência, talvez ele não tenha sido um homem que nós chamamos, não tenha sido um homem educado ou amoroso com a mãe, mas esse pai ele tem que existir, ele tem que ter a criança tem que ter acesso, mesmo que seja para ela olhar e falar: cara, meu pai não é uma boa pessoa para mim, mas ele tem que ter acesso a essa criança, a esse pai, para ele poder ter uma referência. Chega a ser um pouco controverso e bem diferente do que a gente costuma escutar por aí, mas de verdade, eu vou dar um exemplo. Eu apanhava pra caramba da minha mãe, apanhava pra caramba do meu pai também. Isso deixa marcas profundas na nossa confiança em relação aos pais. Isso fica quebrado para a vida inteira. Tá? A violência quebra a sua confiança nos outros e no amor de um jeito muito profundo. As pessoas podem acreditar até que não foram tão afetadas, mas afeta muito sim. Tá? Mas quando você não tem esse acesso, quando você não tem essa confiança, esse pai, essa mãe, a vida como você vai olhar para os seus relacionamentos, como você vai olhar para a sua profissão, fica muito, muito, muito ferido. Então, a sua vida, a sua prosperidade fica bem bagunçada. Então, olha para o pai, olha para a mãe e você vai ter sucesso, ok? Mamães, permitam que seus filhos tenham acesso ao pai. Permitam, quem quer que sejam esses pais. Bom? Um abraço, dando recadão, 12 minutos. Um abração para vocês. Qualquer coisa, deixa comentário aqui. Arro!